não toca no chão, ok? É viver no celestial. Glória a Deus. Semana passada falei que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Espero que tenha feito a confissão. De vez em quando é bom confessar: Pai, eu te agradeço porque eu fui crucificado com Cristo. E quando Deus te colocou em Cristo, isso aconteceu na cruz. A parte de você que ama pecar, a parte de você que está afastada de Deus, a que está alienada da vida de Deus, essa parte que te causa tanto problema, que você herdou de Adão, essa parte de você foi crucificada com Cristo na cruz. Eu fui crucificado com Cristo, eu morri com Cristo quando Ele morreu, fui sepultado com Cristo quando Ele foi, ressuscitei com Cristo quando Ele ressuscitou, e eu fui assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. É o cenáculo, amém? E temos duas atitudes. Quando assentamos, a Bíblia diz para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua bondade para conosco. As riquezas da sua graça por sua bondade para conosco, ok? Vamos ler o verso então, Efésios 2. Note, ele nos fez assentar para nos mostrar nos séculos vindouros. Então ele vai mostrar algo. E vai te mostrar o quê? As riquezas da sua graça, pela sua benignidade. Então, o que você está esperando? Quando esse texto fala dos séculos vindouros, não está falando do milênio? Não. Séculos, note que é plural. É esse século também. De agora em diante, esteja ansioso pela riqueza da sua graça. E ela vai se mostrar diante de você. Essa não é uma promessa para o mundo, é uma promessa para os filhos de Deus. E todos digam: amém, amém, para mostrar nos séculos vindouros. Eu amo isso. Ele poderia ter falado somente riquezas, mas ele falou abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Jesus levou os discípulos para uma grande sala chamada cenáculo, a mesma onde no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu. Foi o nascimento da igreja. O Espírito Santo desceu e derramou, mas antes disso Jesus foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, corporalmente. E haviam 2 anjos ali, e eu acredito que para aquela ocasião eram Miguel e Gabriel. Eram os arcanjos e disseram para os discípulos: por que estão olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Há de vir quer dizer que eles o viram subir corporalmente e vai voltar corporalmente. Tem muitos ensinamentos que dizem não vai ter arrebatamento, a volta de Jesus é tudo figurativo, o arrebatamento vai ser uma coisa espiritual. Não, meu amigo, isso é o diabo tentando roubar de você a abençoada esperança. Ouça a palavra do anjo. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, subiu corporalmente, vai voltar corporalmente. Então, onde está Jesus hoje, fisicamente? Eu amo o fato que certa vez essa segunda pessoa da Trindade, o Filho que é amado do Pai, certa vez disse: um corpo me preparaste. Ele nunca foi um homem antes. Mas ele escolheu ser um homem, ele escolheu ter um corpo. E o corpo que ele tem é eterno. Assim como o servo judeu, após os 10 mandamentos serem dados, o próximo capítulo fala do servo judeu. Um servo era obrigado a servir. Você tem que entender que naqueles dias existiam servos, existiam escravos. Mas então Deus deu uma lei para olharem para o futuro, onde o seu filho libertaria todos da escravidão. A escravidão é mais do que apenas escravidão para os homens. Uma escravidão mais profunda é a escravidão ao pecado, escravidão à destruição, depressão. Hoje existem pessoas que são escravos às drogas, escravos a uma garrafa, escravos do seu próprio ego, não conseguem quebrar. Dizem: eu posso parar a qualquer hora. Eu posso parar esse vício, mas não podem. São escravos disso. Essa coisa, essa erva que eles fumam, os dominou. Quando Deus fala no início de tudo, o homem dominará tudo, até mesmo a erva do campo. Agora as pessoas precisam fumar aquela erva, precisam daquela garrafa de álcool.
Meu amigo, Jesus veio nos libertar e se tornou um escravo. Ele se tornou um escravo, mas pela lei judaica, eles só podiam ter um escravo por 7 anos. Ok? Mas se o escravo decidisse ficar com seu dono, o dono furaria sua orelha para dizer que ele escolheu por conta própria. Ao invés de ir embora, ele ficaria com a sua família aqui, porque ele amava o seu dono. Foi o que Jesus fez. Ele pegou o seu corpo eterno e disse ao Pai: eu escolho ser um homem para sempre, para que eu possa libertar a humanidade. E foi perfurado. E para sempre, você deve entender que ele sempre vai ser Deus. Eu não preciso ficar repetindo isso. Eu sei que ele é divino, mas ele subiu como um homem, como um de nós. Ele entrou no Santo dos Santos e se assentou como um homem glorificado. Assim como ele desceu para representar Deus para nós, agora ele está lá representando nós para Deus, como um homem glorificado, como um homem ressurreto. Amém. E o protótipo de Deus está lá para todos nós. Não somos mais os filhos de Adão. Ok? Escute, estamos na terra de Nárnia, certo? Apesar de estarmos aqui, o rei, o leão, morreu. Amém? Mas por causa do que ele é, ele destruiu a morte. Aleluia! E está lá como homem. E a nossa identidade hoje não é como filhos de Adão. Ok? Você entende? Como homens dizemos, temos que aceitar isso, temos que aceitar aquilo, mas somos filhos de Deus. Como ele é, assim somos nós nesse mundo. Jesus disse aos seus discípulos: vão e sigam um homem. Isso foi a noite antes da Páscoa. Ele disse: sigam um homem que tem um cântaro de água. Ok? E ele os levarão para uma casa. Geralmente era uma mulher que fazia isso. É muito único isso. É interessante porque naqueles dias em Jerusalém, geralmente era a mulher que carregava a água. Os homens faziam outras coisas, mas as mulheres, e eram mulheres fortes, elas carregavam de forma imponente o cântaro na sua cabeça. Você tem que ser imponente. Amém? Mas não somos, estamos o tempo todo abaixados assim. E você ainda se pergunta por que tem dor no pescoço, mas mesmo assim Jesus ainda te cura. Naqueles dias as mulheres carregavam água na cabeça, mas não era um sofrimento, elas acabavam ficando com uma postura imponente. Amém? E Jesus disse: sigam um homem que tem um cântaro de água. E ele os levará para um grande cenáculo. Estamos aqui agora, vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu amo o jeito que essa cena se abre. Como havia amado os seus que estavam no mundo. Está falando de você? Ele te amou até o fim. Essa expressão até o fim, aistelos, se traduzirmos para o português, quer dizer ele os amou ao máximo. Ao máximo. E o cenáculo é um lugar de amor. O cenáculo é uma figura do céu, sim, mas no que diz respeito à terra, representa a igreja local. Ok? A igreja é o sonho de Deus. Entendeu? Sabia que foi revelado ao apóstolo Paulo? Paulo disse o seguinte: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Isso foi escrito para os gentios. Todos nós somos gentios, a não ser que tenha um judeu aqui. Somos todos gentios. Certo? Na verdade, somos filhos de Deus, mas éramos gentios. Qualquer um que não é judeu é gentio. Quando Deus olha para a terra, ele só vê 3 grupos de pessoas: judeu, ou gentio, ou não judeu. Ok? Ou a igreja de Deus, composta de judeus e gentios. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas nós começamos como gentios, fomos salvos como gentios. E nos tornamos igreja de Deus. Então Paulo aqui diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo.
Deus revelou o seu plano para Paulo. É isso que eu tenho dito. Paulo recebeu uma honra especial. Deus o escolheu para esse propósito. Ele chama o evangelho de meu evangelho. Então isso quer dizer que não devemos ler João ou Pedro ou Judas. Não. Devemos ler também. São escrituras maravilhosas para nós hoje, para a igreja. Amém. Mas você tem que lembrar que existe uma revelação especial dada ao apóstolo Paulo. Até mesmo Pedro diz que muitas coisas são difíceis de entender. Ele pensava, como eu estou sentado com Cristo se eu estou aqui agora? Amém? Isso é uma posição espiritual que é mais real do que o físico. O seu espiritual pode afetar o seu físico. Ok? Não esqueça, muitas pessoas estão tentando mudar o seu físico. É isso que o mundo tem tentado fazer hoje. Graças a Deus pelos médicos, pelos remédios, pela medicina, muitos não viveriam o suficiente para aprender sobre a fé. Ok? Mas nossa fonte é Deus. Deus pode usar os médicos, pode usar recursos secundários, Deus pode usar até mesmo os remédios, porque foi Deus que deu a ideia para a fórmula daquele remédio, a revelação daquele medicamento para uma pessoa, para resolver os problemas da humanidade, certo? Mas colocar sua confiança em medicamentos somente, sem ver Deus como a fonte, se Deus te leva a fazer isso, então tudo bem. Mas se você depende de remédios, se você está se automedicando, muitas pessoas estão fazendo isso, porque eles têm a internet agora, eles podem pesquisar aqui, pesquisar ali, mas acabam confusos. Amém? Não. Vá ao médico e descubra o que é certo para você tomar. Amém? Eu acredito em médicos, quero dizer isso. Mas estão confinados ao natural. Com Deus é além do natural. Deus age em um mundo espiritual e Deus é um espírito que criou o mundo natural. O natural você pode tocar. Tudo que pode tocar, sua cadeira, o seu rosto, foi criado por Deus, que é um espírito. Tudo que é palpável, que é natural, é temporal. Até esse corpo é temporal. Um dia teremos um corpo glorificado. Ainda é matéria. O corpo espiritual é matéria, mas dura para sempre. Que vitória sobre a morte! Eu estava falando com os pastores e eu disse que vitória sobre a morte! Até mesmo o Apocalipse diz que até mesmo os que morreram no mar, diz que o mar vai retornar os mortos quando Deus os convocar. Pense nisso, se você morre no mar, certo? Se os peixes chegarem, ou outros animais, e levam pedaços do corpo, se você pensar, uau, isso é horrível. A pessoa já era no estômago do peixe e pelo excremento. É horrível pensar isso. Fica tudo espalhado, se você jogar cinzas no mar, ficam espalhadas. Mas a vitória sobre a morte é tão grande, diz no livro de Apocalipse, que ele convocará todos os átomos daquele homem de volta ao seu corpo. A vitória que Jesus conquistou a morte e ressuscitou no terceiro dia fisicamente. Amém? Ouvimos isso e ficamos felizes. Amém? Glória a Deus. Eu tenho vontade de falar como Jesus falou para os discípulos: bem-aventurados são seus olhos e bem-aventurados são seus ouvidos, porque muitos reis e pessoas importantes gostariam de ouvir o que você ouve e ver o que você vê, mas não podem. Você tem o Espírito Santo. Só pode ser entendido pelo Espírito Santo. Os que estão no mundo natural seguem os seus sentidos, conhecimento guiado pelo sentido. Amém? Ok, então, Paulo teve uma revelação especial, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Ele está falando do tempo de Elias e dos outros profetas. Nenhum deles sabia o que Deus revelou a Paulo. Ok? Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. É por isso que os discípulos perguntavam: quando vais restaurar o reino a Israel? A mentalidade deles era sobre a nação de Israel voltar a ser proeminente. Eles não perceberam que Jesus veio, sim, principalmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, trazendo o reino, dizendo que o reino está perto de vocês, está próximo. Amém? Mas eles o rejeitaram. Ou seja, tem um espaço de 2000 anos onde acontece o mistério da igreja. Deus não está tão focado em Israel. Eu não estou dizendo que Deus substituiu o povo de Israel, mas é como um trem nos seus trilhos. Às vezes colocam um vagão do lado dos trilhos para ser usado pelo trem depois, ok? Mas agora está do lado. O foco de Deus agora está na igreja. E já se passaram 2000 anos. A era que estamos vivendo também é chamada da Era da Graça. Você percebeu que a Era da Graça já dura mais do que durou a Era da Lei? O tempo da lei, desde que foi dado os 10 mandamentos, no Monte Sinai até o nascimento de Jesus, foram 1500 anos. O tempo da graça, desde a ressurreição de Jesus até hoje, já dura 2000 anos. Eu desconfio que Deus não quer que ninguém se perca. Deus espera. Enquanto o mundo se rebela contra ele, blasfema contra ele, enquanto nega sua existência, recusa os seus caminhos, ele ainda espera, como um pai esperando pelo filho pródigo. Se ele ver um sinal no horizonte, ele vai correr em direção ao filho. Amém? Ok. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Amém? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Você consegue digerir isso? Era um mistério. Que mistério é esse? A graça e a igreja. A igreja não é um prédio, não é um edifício, não é esse prédio que você está, mas é composta de muitos membros do corpo de Cristo. E Deus colocou a igreja num lugar mais alto do que Israel. Estamos assentados com Cristo. E é um privilégio de cada judeu e gentio reconhecer Jesus Cristo como Messias e Senhor e entrar nesse corpo. E o que Deus está fazendo no presente? Ele quer que todos se arrependam e coloquem a sua fé em Jesus Cristo e façam parte do corpo de Cristo. Talvez você tenha uma ideia pequena sobre o que é a igreja, ok? Mas Deus tem os pensamentos mais altos. Ele, por muito tempo antes, no tempo do Velho Testamento, Deus esperava dizendo: um dia eu vou revelar isso um dia. Ele tinha um grande mistério que queria revelar. Eu vou revelar o mistério. E ele deu dicas aqui e ali no Antigo Testamento. Como, por exemplo, o capítulo mais longo de Gênesis, você sabe qual é? O maior capítulo é Gênesis 24, no livro de Gênesis. Por que Gênesis 24? Em Gênesis 22, temos Abraão oferecendo seu filho. É Jesus sendo oferecido pelo Pai. Deus mesmo ofereceu a oferta pelo pecado. Certo? Em Gênesis 24, Abraão disse para o seu servo: vá, encontre uma noiva para o meu filho. Amém. O servo não tinha nome porque era o Espírito Santo que chama atenção para o filho. E ele encontrou Rebeca. Um tipo da igreja está escondido ali. Mesmo sendo um mistério, estava escondido ali. Certo? Amém? E ela deve dizer sim. A oferta de se tornar a noiva de Isaque. E durante a longa jornada de volta para o pai Abraão,
Ela deixou sua casa, deixou tudo. Ela montou no camelo, mas houve também noites de luz de velas. A Bíblia diz que ela levou suas servas, ok? E o servo também não estava sozinho, havia muita gente. Mas durante a noite ela perguntava: eu nunca vi Isaac, você pode falar mais sobre ele? Ele é bonito, ele é gentil e, acima de tudo, ele ama a Deus. E essas noites eram assim. Tell me the story of Jesus. É onde estamos agora. Nós somos Rebeca. Amém? Deus enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. Ele chama atenção para Jesus. Está aqui para revelar a glória de Jesus. O esplendor do Senhor. Amém? E nós somos a noiva. Ele está nos falando da beleza de Jesus. Nós o amamos não o tendo visto. Assim como Rebeca, não tendo visto Isaac, se apaixonou por ele no caminho. E por que é o maior capítulo? Porque Deus ainda está se movendo, trazendo uma noiva para o seu filho. Você acabou de ouvir algo que vale a pena ir para o seminário. Você consegue ver o propósito de Deus? Então, tudo o que você fizer, a sua carreira, o seu ministério, seja o que fizer na sua vida, tudo isso representa um relacionamento amoroso. Deus nos chama para o círculo do amor. Antes do homem existir, o Pai amou o Filho amou o Pai, e o Espírito Santo estava lá, como o Espírito do amor. Amém? Então Deus decidiu criar o homem. Isso é uma figura da criação do homem, uma figura do marido e mulher, homem e mulher, e é uma figura também no livro de Efésios de Jesus e a noiva. Quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha em mente Jesus e sua noiva. A sua noiva composta dos membros do corpo de Cristo. Amém. Mas, pastor, o senhor quer dizer que o amor de Jesus é como o amor do marido pela esposa? Não. O amor do marido pela esposa é como o amor de Jesus por nós. Ele é o primeiro motivo. Sabe por que Deus te tornou um pai? Você diz: obrigado, Pai, Pai Celestial, até você ter um filho. Aí você percebe que ama a criança mesmo depois de sujar a fralda. E você tem que limpar e a mulher diz: eu faço toda hora, é sua vez agora. Já aconteceu com você? E enquanto você está limpando e essa criança está olhando para você com um sorriso de anjo e você pensa: você acabou de se sujar e eu estou aqui fazendo todo esse sacrifício, mas eu te amo. Eu não vou te jogar fora porque você está sujo. E você olha para a criança e, de repente, você deseja que seu filho entre num mundo limpo, santo, puro, amável, não crescendo muito rápido, não sofrer depressão, não querer sair. Você quer que ele cresça forte, em sabedoria, em estatura, em favor com Deus e os homens. Isso é o coração de um pai. Espera! Por que Deus deu a paternidade? Ele está te preparando para saber que é isso que significa eu amar você. E ainda, o amor de um pai é apenas o pequeno indício desse amor. Não é 1000 vezes, não é 100.000 vezes, não é 1 milhão. O seu amor não chega nem perto do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. É sobre o amor. Ele nos amou ao máximo. Eu só li um verso, eu tenho que expressar tudo que Deus tem para falar. Amém? Ok. E acabada a ceia, agora vem uma parte triste, negativa, uma parte sombria dessa história toda. Quem estava lá? Judas. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Ok? Está escrito aqui para sabermos que Jesus sabia. Um pouco depois ele disse: um de vocês vai me trair. Você lembra? Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ele não ficou surpreso com isso? Ele nos mostra que apesar disso, ele os amou até o fim. Incluindo Judas. Agora o verso 3.
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Quantas coisas o Pai depositou? Todas as coisas. Aonde? Em suas mãos. E que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pense nisso. A Bíblia não diz que ele simplesmente levantou. Obviamente, estavam cansados, estavam esperando um pelos outros para lavarem os pés. E naquela época, o trabalho de lavar os pés era o trabalho de um escravo naqueles dias. E Jesus se levantou. Não. Eu tenho que voltar um pouco. Não diz que ele levantou na hora. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Com aquelas mãos, sabendo que o Pai tinha depositado tudo nelas, ele limpou os pés sujos dos discípulos com aquelas mãos. Mãos que tinham todo o poder. Por quê? Porque aquele que tem todo o poder nas suas mãos é aquele que tem todo o amor no seu coração. Com todo aquele poder nas suas mãos, podia destruir o traidor. Com todo aquele poder, no que o seu amor se deleita em servir. É por isso que você não se importa em servir a sua família quando você os ama. Não se importa em servir, porque você os ama. Veja, o serviço é nascido do amor. Ele quer amá-los. Minha esposa diria, deixa o Justin fazer isso. Agora, ele já tem mais de 10 anos, já passou dos 10 anos, deixa ele fazer. Mas às vezes eu quero fazer por ele. Por quê? Porque eu quero poder servi-lo. Eu não quero que ele cresça rápido, eu quero fazer as coisas por ele, certo? Eu sei, eu tenho que deixar ele aprender e eu dou essa oportunidade para ele. Mas às vezes eu faço as coisas por ele. Às vezes eu visto ele. Ele consegue fazer, porque eu sei que All too soon they're up and gone. passa rápido. Amém? O amor ama servir e também dar. Então, com todo o poder que ele tinha, o que ele fez? Ele serviu. Você sabia que pessoas orgulhosas não conseguem servir? Não conseguem dar? O problema não é que, você é muito mesquinho. O problema é que quando as pessoas são orgulhosas, isso nos diz que são inseguras. Porque Jesus, sabendo, na consciência calma de saber que tinha todo o poder nas suas mãos, que ele veio de Deus e iria voltar a Deus, com essa consciência calma de todas essas verdades, ele se abaixou e lavou os pés deles. Só quem sabe quem realmente é, pode ser humilde. As pessoas não são humildes porque são inseguras. Elas duvidam de si mesmas, são inseguras, tentam encobrir. Deixa pra lá, pastor, não continue falando sobre isso. Eu não gosto desse assunto. Ok, vou continuar, vamos lá. Levantou-se da ceia e tirou as vestes. Tomou uma toalha e cingiu-se. E os discípulos estavam pensando, quem vai fazer esse trabalho? Não tem escravo aqui? Devem ter falado, João, é a sua vez. Ou será que é a vez de Pedro? E Pedro disse, não, eu estou sentado do lado de Jesus. João disse, não, eu estou deitado no peito de Jesus. Certo? E Judas disse, eu estou ocupado contando dinheiro. Ok, então... E Tomé disse, eu duvido que seja a minha vez. E... Amém? E de repente, com aquela declaração, Jesus sabendo, ele se levantou e tomou uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Se pensarmos como muitas vezes é ensinado, que o que Jesus fez
foi apenas para nos mostrar um exemplo de humildade. Este sendo o último ato no cenáculo, foi o último ato antes de Jesus ir para a cruz. E há algo simbólico nesse ato. Se pensarmos que só foi, como geralmente é ensinado, que foi uma lição em humildade, estamos tristemente enganados. Porque quando Pedro disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? E ele disse, o que eu faço agora, você não sabe. O que eu faço, não o sabes tu. Agora, você acha que por um momento, Pedro pensou que o Senhor estava sendo humilde? Você acha que todos acharam que Jesus estava sendo humilde? Era uma lição de humildade. Não, era muito óbvio. Não demorou 1 hora para entenderem que ele estava nos mostrando humildade. E ainda assim o Senhor disse, o que eu faço, vocês não entendem agora, mas vão entender depois. Mas tu saberás depois. Eu estou lendo da versão King James. Ela fala desse jeito. Saberás depois. Significa que o ato foi simbólico. Porque se fosse uma lição de humildade, eles entenderiam naquela hora, naquele momento, certo? Mas diz, vocês não entendem o que eu faço agora, mas saberão depois. Depois foi quando o Espírito Santo veio e habitará em vocês, e aí entenderão o que eu estou fazendo. Você me entende? Agora, Pedro era assim. O cara que diz as coisas que você quer dizer, mas tem vergonha. Você é muito inteligente para falar, então manda Pedro falar. Você entende? Você quer fazer uma pergunta e pede para o seu colega fazer. Por que você não levanta a mão e pergunta? Eu não quero parecer burro e essa pergunta é meio burra. Então você manda outra pessoa perguntar. Pedro era esse tipo de pessoa. Ele é um exemplo da nossa carne, mas o seu afeto era real. Ele amava ao Senhor. Ele representa a nossa carne. Como a carne tenta amar o Senhor. Ele falou assim, tu lavas-me os pés a mim? Jesus não tinha falado que eles iam entender depois? Olha o que Pedro falou para Jesus. Nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Ele não podia entender. Ele amava Jesus de verdade. O amor era real, o amor existia. Certo? Mas era carne. Muitos de nós, eu não sei você, mas eu com certeza, quando o Senhor pede para eu fazer algo, eu quero mostrar meu amor. Quero mostrar o meu amor fazendo tudo o que Ele me pede para fazer. Mas quando Ele diz, se assente, eu quero te abençoar, quero te dar isso, quero te abençoar com isso, quero te dar aquilo, quero te abençoar com aquilo, eu me sinto mal. Não, Senhor, não faça isso. Não precisa fazer isso. Mas para quem que você está falando não? Sabe o que machuca o amor? É quando você quer dar e a pessoa não aceita. Nós não entendemos tudo porque não somos perfeitos no amor. Não estamos repletos de amor. Não precisa me dar nada, eu não vou aceitar. Não estamos cheios de amor. Mas você sabe o que machuca o amor perfeito? Algumas mães entendem. Sabe o que fere o amor? Quando aquele que você ama rejeita o seu presente. Então, às vezes, você deve permitir o seu cônjuge, quando quer fazer algo por você, eu sei. Deixa ele fazer. Ele quer compartilhar algo e você fala, eu já sei. Deixe ele compartilhar a ideia, isso vai dar prazer para ele. Ou a esposa quer fazer algo, certo? E o marido fala, não precisa. Mas se isso satisfaz ela, deixa ela fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que você vai amar para o seu aniversário. Não precisa fazer nada. Não. Deixa. Aprenda a receber amor. Às vezes, dentro de nós, rejeitamos o amor. Isso é a carne. É a carne. Eu era assim antes. Ok? A igreja queria me abençoar e eu dizia não. Certo? Sim. Eu não estou pensando o que você está pensando. O que o Senhor falou comigo, eu devo obedecer. Certo? Mas se eu ficar, não. Isso é a carne. Número 2,
Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Agora olha a carne. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Senhor, lava logo meu corpo todo. Pode lavar. Viu o extremo? Primeiro ele falou: não lava, não pode. Não lava, Senhor. Sabe? Quer um pedaço de bolo? Não quero. Sabe? Como alguém que eu conheço nos Estados Unidos, uma das primeiras vezes que eu fui, eles ofereceram um pedaço de bolo e eles não conhecem nossa tradição. Temos que rejeitar 4 ou 5 vezes. Aqui, quando alguém te dá um pedaço de bolo, a nossa mentalidade chinesa não deixa a gente falar obrigado, certo? Os americanos fazem assim. A gente é assim: não. O primeiro não. E a gente fica contando na cabeça os nãos. Foi o primeiro não, vamos lá. Esse bolo parece estar ótimo. A pessoa vem e fala: pega, tá delicioso. Na sua cabeça: eu sei que tá. Mas você fala: não. Sabe? Tem certeza que não quer? Não. Número 3. Vamos lá, número 4. Oferece mais uma vez. Número 4, vamos lá. Então vou pegar. Você falou que não queria. Eles não entendem a nossa cultura. Aprende a dizer obrigado e pegue. Amém? Então, Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ele fala: não. Ele vai para o extremo. Não somente meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Deixa eu dizer algo. Observe o que Jesus disse sobre lavar. Eu vou parar um pouco e dizer que Jesus, em todos os versículos que lemos, nos dizem o que aconteceu antes disso. Sabendo que a sua hora havia chegado, que ele deixaria esse mundo para ir para o Pai, sabendo que o Pai colocou tudo em suas mãos e que ele veio de Deus e voltaria para ele, ele se levantou da ceia, certo? Significa o quê? No que diz respeito ao que aconteceu na cruz, tudo ficou para trás. Significa que ele levantou da ceia, que quer dizer sua morte. Ele se levantou e ele está nos mostrando no cenáculo, o terceiro céu, o que ele está fazendo agora mesmo por nós à destra do Pai. Se lembra do que ele disse certa vez? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele mesmo disse: aqueles servos que forem fiéis, quando eu voltar, eu vou sentá-los à mesa, eu vou me cingir e servi-los. Ou seja, ele ainda permanece um servo. Marcos é o evangelho do servo, escrito por um servo que falhou, sobre o servo que nunca falha. Jesus quer ser seu servo. Eu sei que ele é Senhor. Ele é meu Senhor. Aleluia. Mas ele quer servi-lo. Só porque você sabe que ele ressuscitou dos mortos e agora ele está no seu incrível corpo glorificado e ele está nos céus, eu acho que eu não sou capaz de entender que ele vai cuidar de mim assim. É por isso que começa dizendo: ele os amou até o fim. Significa que no céu ele ainda te ama. E do que se trata esse ato? Ainda bem que esse ato não foi feito fora do cenáculo, foi feito depois que ele disse: eu vou voltar para o Pai. Amém? É isso que ele está fazendo à destra do Pai. Sabe o que ele faz como sumo sacerdote? À destra do Pai ele é o sumo sacerdote. Sabe o que ele faz? Está lavando seus pés. Está lavando seus pés. Você já recebeu essa lavagem? A Bíblia está fechada na sua casa? Você tem um daqueles fones de ouvido sem fio para escutar aos sermões? E você não está mais usando eles? Essa lavagem aqui é a lavagem da água com a palavra. Certo? Não é isso? A imagem aqui é: a água na bacia é uma imagem da palavra. Como Jesus te lava hoje? Com a palavra. Efésios capítulo 5. Diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Viu? O relacionamento de marido e mulher é entre eu e minha esposa, Jesus e a igreja.
Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não diz que ela se entregou por mim, diz que eu me entreguei por ela. Maridos, aprenda a sacrificar as coisas pequenas por ela, mesmo que ela não saiba. Dê a si mesmo por ela. Ok? Amém. Tem coisas que eu faço para minha mulher, coisas que eu sacrifico, que eu não quero que ela saiba. Agora que eu falei isso em público, ela vai me perguntar o que eu tenho sacrificado, ok? Então, às vezes tem um pedaço grande de coxa de frango e um pedaço pequeno, e você dá o pedaço maior para ela, certo? Na verdade, não. Não é? Comece com o pequeno primeiro. Amém? Aprenda a encontrar prazer apenas amando. Não encontre sua alegria somente na reação da pessoa. Encontre sua alegria e prazer amando. Seja viciado em amar, mesmo sem resposta. Isso vai para os seus filhos também. Encontre sua alegria em amar. E se houver qualquer recompensa, olhe para o Senhor. Nada fica escondido para Ele. Ele se deu por ela na cruz, pela igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Toda mulher deseja ser santa. Santo quer dizer completo, único, separado e sem mancha e nem ruga no natural. Estou certo? Eu vou chamar os mentirosos ao altar. Toda mulher quer que o seu rosto não tenha mancha, não tenha ruga. Certo? Sabe quem te deu isso? O Senhor! Agora você sabe que está na Bíblia. Eu creio que o nosso instinto de cuidado é colocado em nós por Deus. As mulheres querem ficar bonitas, isso não é vaidade. É claro que você não pode ir para o extremo. O seu marido trabalha todo dia para te fornecer todos os procedimentos cosméticos que custam uma nota. Eu não estou falando disso. Estou falando de um desejo de estar limpa, apresentável. Foi assim que Deus fez a mulher, porque é uma figura da igreja. E como Jesus limpa a igreja com a lavagem da água, maridos, amai vossa mulher. Jesus se entregou por ela, essa é a primeira coisa, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Eu já escutei pessoas pregarem assim: Jesus nos lava com a palavra, mas se você não receber, a igreja atual é horrível, olhe para a igreja hoje. Eu não acho que ele vai voltar tão cedo. Já olhou para a igreja ultimamente? Tudo isso é natural, olhos naturais, pensamento natural, coisas naturais. Já viu a igreja ultimamente? Eu digo que se Jesus voltar, na metade do caminho, ele vai adiar o casamento. Eu vou te dizer, a igreja com certeza tem mancha, com certeza tem ruga. O problema com isso é o seguinte: na conjugação do grego, te diz o seguinte: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Na verdade, a santificar e purificar, no grego não quer dizer que é algo que ele vai fazer no futuro. Isso não está no tempo presente, está no passado. Agora, olhe isso. Para apresentar a si mesmo, pregadores que pregam assim, ok? Dizem, a igreja sem mácula. Deus está levantando uma igreja sem mácula, sem ruga. Aos olhos do homem ou aos olhos de Deus? Obviamente que é aos olhos dos homens. Certo? Um dia vai apresentar uma igreja gloriosa. Mas, amigo, verifique o original. No grego, para apresentar está no particípio ativo presente. Significa, agora ele está apresentando você aos seus olhos. Sem mácula, sem ruga e nenhuma dessas coisas. Ele te vê linda agora. Mas pastor, eu tenho um monte de mancha. Ele não vê suas manchas, manchado. Quer dizer, filho de Deus.
Olha como ele te vê. Cantares de Salomão, uma figura de Jesus e a igreja. É assim que o noivo vê a noiva. Eis que és formosa, amiga minha. Música, por favor. Esse verso deve ser citado com uma música bonita. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. Já viu o olho de uma pomba? Eles são muito bonitos. Os olhos de uma pomba. Eu não estou falando aqui de um urubu. Eu não estou falando do teu esposo. Brincadeira. Veja a pomba nos seus olhos. É tudo espiritual. Teu cabelo é como rebanho de cabras. O pelo das cabras de Israel são bem escuros. Certo? É como se seu cabelo fosse brilhante. E o pelo das cabras era muito saudável e tinham uma espécie de brilho. Seu cabelo é tão lindo, ele diz, como o rebanho de cabras que pastam no Monte Gileade. E o Monte Gileade é onde na Bíblia fala do bálsamo, da cura. Cabelo saudável, lindo. O Senhor olha para ela e diz, você é linda. Não só linda, ele diz, és formosa, amiga minha. Se continuar lendo, vai ver, não existe mancha em você. Deixa eu fazer uma pergunta. Se isso é no natural, a qualquer momento Deus pode falar isso para o seu povo? Para Israel ou para a igreja? Ele pode falar isso agora? Se falarmos do natural? Não! Quem de nós pode dizer que não tem manchas na sua vida, mas para os seus olhos? A Bíblia diz no livro de Colossenses, ele te apresenta santa e irrepreensível aos seus olhos. Existiu um mago ou... não sei o que chamar. Ele não era um profeta verdadeiro. Mas o Espírito Santo o permitiu para que proferisse uma das mais belas profecias a Israel. Ele foi contratado pelo rei Balaque. O profeta era Balaão. Contratou para amaldiçoar a Israel, porque as suas maldições se cumpriam. Amaldiçoou esse povo. Ele ia amaldiçoar e disse, Deus não contemplou maldade em Jacó. E o rei olhou e continuou. Deus não viu iniquidade em Israel. Hã? Ele disse, Deus não viu iniquidade em Israel. O quê? Esse povo não tem iniquidade? Pare, ele não disse isso. Ele não disse que o povo não tem iniquidade. Ele disse que Deus não viu iniquidade em Israel. Eram os seus olhos, porque ele é santo, é porque ele é justo. Que a sua santidade e justiça viram Jesus carregando nossos pecados, todos os pecados. E foi aí que Deus julgou e puniu o seu filho. Derramou sua ira e condenação sobre o seu filho. Cada um dos pecados que ele carregou, incluindo os nossos pecados. Amém? Foi aí que Deus viu os nossos pecados, mas no corpo do seu filho na cruz. Então hoje Deus vê você sem pecado. Primeiro escute. Eu não disse que não tem pecado em nós. Eu disse que aos seus olhos não tem pecado em nós. Quando ele olha para nós, não tem pecado. Pôde acontecer com Israel naquela época, com sangue de animais, quanto mais conosco. Imagina enfrentar a vida sabendo que você é a justiça de Deus em Cristo. Mesmo que falhar, qual é a acusação número 1? Ei, você falou uma coisa errada. Ei, você perdeu a paciência. Você fez isso, fez aquilo. No final do dia vai estar acabado, se estiver consciente das suas falhas. Mas se continuar agradecendo a Deus e lembrar, eu sou justiça de Deus em Cristo, vai te levantar cada vez mais. Mas lembre-se que a justiça não vem de você, ela vem de Cristo. Amém? Sabe, eu não estou com vontade de parar, mas vou ter que acabar daqui a pouco. Vamos continuar? Em João 13, e respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Muitos pensam que se não deixarmos Jesus nos lavar hoje... De novo, como Jesus nos lava? Muitas pessoas não aproveitam desse privilégio. Você sabe o que eu faço antes de ler a Bíblia? Não sempre, mas quase sempre eu falo, Senhor Jesus, eu coloco os meus pés nas suas mãos.
É preciso humildade. Geralmente a gente fala, não, Ele é o Senhor. Certo? Mas Ele quer isso. Lavar os meus pés. Agora, veja, isso Ele não disse que essa é uma lavagem da salvação. Porque Ele não disse para Pedro, tu não tens parte em mim. Não, Ele disse, não tens parte comigo. Os discípulos já estavam nele. Ele diz, não tens parte comigo. Se você quer ter um relacionamento de sucesso, você tem que estar com a pessoa, tendo comunhão juntos. Amém? Juntamente com a pessoa. Certo? Então, você não pode estar comigo se você já está em mim. Se ele dissesse em mim, isso quer dizer que essa lavagem era para a salvação. Não, o que ele faz agora é para os crentes. E mais para frente ele explica. Pedro diz, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus diz, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Essa última parte não é para nós, foi para Judas. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Aquele que está lavado, isso é salvação. Só tem um banho. E esse banho não precisa ser repetido. Quando você vem a Jesus e nasce de novo, Ele te limpa. Esse é o banho. A lavagem da regeneração, que não precisa ser repetida. Você está completamente limpo. Vou te dizer algo. Certas traduções dizem assim, aquele que é lavado só precisa lavar os seus pés, é uma versão antiga, mas as palavras são diferentes no grego. Aquele que é luo só precisa nipto, seus pés. Luo é o banho completo. Isso é a salvação, que não precisa mais ser repetido. Mas a analogia aqui, até mesmo os soldados romanos, quando se lavavam em Israel, se lavavam por completo, tinham que andar do lado de fora e os seus pés ficavam sujos. Tinham que tomar banho de novo? Não. Eles pegavam água e lavavam os pés. Isso é uma figura. E note, uma vez que se lavou, está completamente limpo. Você já falou, eu estou completamente limpo. Jesus disse, vocês estão completamente limpos. Aquele que está lavado está todo limpo. E ele só teve que lavar o quê? Nipto quer dizer lavar as mãos e os pés, as partes menores, e o rosto também. Você só tem que lavar os seus pés. Conforme você anda pela sua vida, a monotonia da vida diária, os deveres da vida doméstica, as responsabilidades da vida empresarial. Você está lá no mundo e as coisas que você vê na mídia é como se fossem poeira acumulada. Poeira acumulada. E se muita poeira acumular, pode virar um pecado. E poeira é a comida do diabo. Deus disse ao diabo no jardim, comerás pó todos os dias da tua vida. Então, a maneira de se lavar a poeira é pela lavagem com a água da palavra. Os seus pés representam a sua caminhada diária, enquanto espera por Jesus, amém? Sua caminhada diária é lavada com a água da palavra. Isso não é lindo? No Antigo Testamento, eles tinham uma pia.